Muito bem, seguidores, espectadores do Porto Alegre 24 Horas. Seguindo nossa série de entrevistas aqui, eu tô com um cara que é vereador de Porto Alegre. Já virou uma lenda na cidade, né, Janta? Não, quem dera. Estou longe de ser uma lenda ainda. Mas todo mundo te conhece, Cláudio Janta, As Cláudio pessoas Janta. conhecem em função do tamanho que eu tinha, pesava mais de 200 e poucos quilos, né? É grande na proporção. Grande na proporção. E a campanha de 2012 podia usar ainda placa, muro e boneco, né? E eu tinha um bonecão maior do que eu e mais uns pequenininhos. E pintei uns murinhos em Porto Alegre, botei umas plaquinhas e fiquei conhecido. E fiz algumas leis também que tenha ajudado as pessoas, né? Ô, Janta, me conta um pouco... antes de chegar na tua história aí, a tua mão, tá tudo certo com a tua mão? Tá certo, Tá tudo certo? Porque as pessoas querem um pedaço do Janta, né? Queriam levar, ficaram tão emocionados que queriam levar de recordação. Me conta essa mordida que tu tomou, Janta. Nós estávamos lá na Câmara, né, os processos democráticos que existe a Câmara, né? E, os caras começaram a dar em vereador, né, cara? Os caras nos xingar é uma coisa, agora começar a bater em nós, aí nós chegamos no fundo do poço, né? E aí deu aquele atrito, vai pra lá, vai pra cá, não sei o quê, bababá. E o cara pegou e deu uma dentada ali, arranhou os dentes, na verdade. Queria, eu acho, tirar o anel meu, gostou do anel, queria tirar meu dedo fora, mas tudo tranquilo. Quando tu viu que o cara tava te mordendo, o que tu... Não, e pior que eu nem vi, cara. Foi uma coisa estranha, assim, porque aí terminou a confusão e para daqui, não sei o que, alguém, tá sangrando, e pá, eu olhei, tava um rasgo, assim. Tu não viu que te mordeu? Não vi. Coisas que o cara só vê. A semana passada também eu machuquei minha perna, só fui descobrir que eu tinha machucado a perna num espinho. Quando fui tomar banho, começou a doer. Eu digo, o que foi isso? Aí fui olhar, tinha... Então, foi semelhante, assim, né? Então, foi lá e deu uma dentada lá. Mas tá bem, não morreu de raiva. Não morreu de raiva. Ou tu mata o cachorro e tu toma vacina. Não, tu tem que tomar vacina e ficar cuidando do cachorro. Cuidando do cachorro. Ele me largou de mão, né? Jogou no tempo. Mas não morreu de raiva também, cara. Não morreu de raiva. E nem se contaminou com nada. Não, nada. Ô, Janta, me conta um pouco da tua história também, da Força Sindical. Como é que é? Na verdade, eu sou um dos fundadores da Força Sindical em 2004. Não, 2004. O tempo passa, né, cara? 2014. Não, 2004. Eu virei o presidente dela aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? E a gente vem trabalhando, principalmente na questão de gerar emprego e renda. Né? As pessoas precisam de emprego e renda, precisam de políticas públicas que, no decorrer do mandato, a gente vem avançando e evoluindo. E aí, nesse período agora, período que a gente vive de eleição, o pessoal ia lá nos visitar na sede da Força. Candidatos iam lá e nós entregávamos nossas reivindicações. Os caras, não, isso aí é legal, isso aí tem que fazer. Vamos fazer. E nada, né, cara? Nada. Sempre trave. Sempre travando. Aí, em 2008, nós, numa reunião nossa de executiva da Força, dos sindicatos, nós decidimos que teria que ter uma representação nossa. Né? E aí começamos a trabalhar com isso. Nem era eu o candidato na época. Começamos a trabalhar com isso. Vamos botar um cara lá. Vamos botar um cara. Nós tínhamos um cara muito ligado aí à executiva do MDB. O cara era da executiva estadual, era do movimento sindical do MDB e tudo. E aí chegou em 2009, o cara disse, não vou ir. Aí o pessoal, não, vai tu então. Eu acordo, cara. Vai tu. O cara foi eleito diretor de Relações Internacionais da Força. Aí não deu para seguir, né? É muita demanda. Aí o pessoal, não, vai tu. Então, então vamos ir. Aí fui. Aí fui candidato pelo PDT, né? Aí fiquei lá... Um pouquinho esquerda ali. Já porque, na verdade, eu procurei um partido que eu não pudesse ser expulso. Não, procurei, eu digo, esses caras aqui dizem que vão defender os trabalhadores, então não é PT, não é PSOL, né? Esses caras que vão defender os trabalhadores. Aí tinha o Brizola, a figura do Brizola, aquele negócio todo, eu vou aqui nesse negócio que ninguém vai poder me expulsar, tu fez tal coisa, não pode ser expulso. E aí fui candidato a deputado, fiquei de terceiro suplente, deputado da primeira eleição, e aí tu começa já chegou a deputado, já veio valendo a deputado. Já fui direto a deputado. E aí tu vê, né, porque nós não tínhamos um histórico dentro do partido, né, então tu precisa ter o vereador que te apoia em tal cidade, precisa ter, né, nós não tínhamos essa estrutura. Toda a construção. Toda a construção nós não tínhamos. Aí em 2012 fui candidato a vereador em Porto Alegre, aí fiquei entre os novos, fiquei em segundo lugar,
e na geral fiquei em 7º lugar. Né? Ó, fez um... Não, ficou o João Derli em primeiro e eu em segundo. Né? Então, aí entrei na Câmara de Vereadores, aí entrei num outro mundo, né, cara? Um mundo que completamente diferente. Onde eu estava, nós sentava na mesa, acertava as coisas e já resolvia. Tá palavrado, tá já palavrado e resolvia imediato. E a política, ela é lenta, né, cara? Ela é muito demorada. 500 reuniões e coisa, e vem, defende interesse de alguns. E já vem, aí tu vê cara dizendo... Na época de eleição, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois, quando entra o projeto, o cara, não, mas não é bem assim, né, e tal. E aí eu comecei a protocolar algumas leis, né, protocolei a lei de abrir os postos de saúde até as 24 horas em Porto Alegre, protocolei a lei da escola em tempo integral, porque eu estava no PDT e era uma bandeira do PDT, né. O PDT é muito ligado à educação. Né? E aí fui discutindo os negócios e eu vi que eu não ia a lugar nenhum, né? Não ia a lugar nenhum, papo louco, né, cara? Não ia Falava e nada. Não ia a lugar nenhum. Aí eu comecei a ir para as ruas, para as praças, para a Esquina Democrática, Mercado Público, buscar assinatura para as duas leis. Aí a dos postos eu botei mais de 140 mil assinaturas. Aí virou um projeto de emenda popular. Aí eu dizia para eles, você tem que falar com esse povo aí, não é comigo agora. Escolhe um nome aí, tem telefone, tem o nome do cara, liga para ele e diz que não vai votar. E a escola em tempo integral foi em torno de 100 mil assinaturas. Me fala um pouco desses postos de saúde aqui de Porto Alegre, que é 24. Bom, os postos de saúde, a lei, ela diz que vai ter 17 postos de saúde abertos 24 horas, um em cada região do orçamento participativo. Seria as OPAs? Não. Não? UBS, Unidade Básica de Saúde, aquela que o cara conhece, a história do... Sim, né, eu sou da Coab, a Coab tem uma lá. Então, né, ele conhece a história do cara e pá. Então, seria isso, a abertura das 17 unidades básicas de saúde até por 24 horas. E não, 24 horas, tu diz, não fechar nunca. Não fechar nunca, né? Porque ela seria legal. uma referência da região. Uhum. Né? Então, tipo lá, a tua lá, seria que abrir, então ela é referência de toda a região. Né? Toda a região seria a referência. Teria a UPA, teria o hospital, teria os pronto-atendimento. Seria mais um apoio também. Mais um apoio à saúde. Foi um projeto que teve apoio de todos. Nossa, que legal, não sabia disso. Todos os administradores de hospitais apoiaram, né? O Conselho Regional de Medicina, o Sindicato Médico, todo mundo apoiou, porque tu desvazia as urgências, emergências e esvazia os PA. É que tu chega hoje lá e te dão 3 pulseirinhas, né? A verde, a amarela e a vermelha. O verde fica penando às vezes, né? O verde vai e volta, vai e volta. O vermelho, às vezes, o cara também é atendido demorado, né? Aí seria uma desafogada. Desafogado bastante. E os outros funcionariam até as 24 horas. As outras unidades básicas de saúde funcionariam até as 24 horas. Seria uma saúde plena, então. Plena. Aí o governo está alegando, eu estou com uma ação na justiça para cumprir a lei, né? Porque eu troquei a lei. A lei foi aprovada. Foi aprovada, é a lei orgânica do município, foi aprovada em 2 votações, que precisava de 24 votos, nós fizemos 32 na primeira, fizemos 34 na segunda. Né, e aprovamos a lei, e o governo entrou, e eu entrei na justiça para cumprir a lei. Aí o governo, né, disse, nós temos condições financeiras de abrir até às 22 horas. E aí começaram a abrir, nós estamos na justiça para cálculos, só que fazer cálculo no recurso da prefeitura é demorado. Né? Mas qual governo tu diz? Governo estadual ou municipal? Municipal. A lei é municipal. Uhum. A lei é municipal. Então, a prefeitura, na época, entrou. Aí o Marquesan abriu um posto, o São Carlos, ali no Antônio de Carvalho com a Ipiranga, com o Antônio de Carvalho com a Bento, abriu ali o São Carlos, né? Depois abriu o posto de saúde Modelo e nós continuamos com a ação na justiça. Né? E agora aí nós estamos em torno de 20 postos de saúde abrindo até às 22 horas em Porto Alegre. Uma grande parte dos postos abrindo até às 20 horas, que já é uma ajuda, porque abria até às 5, né? 5 horas acaba roubando. E essa era uma das reivindicações nossas. O cara sai do trabalho, chega em casa, o posto de saúde está fechado, tem que ir para a UPA, ou tem que ir para pronto-socorro, tem que ir para uma emergência num hospital, para muitas coisas que tu resolve ali. O médico, toma tal remedinho, tu comeu errado, toma isso aqui. E o cara ficava lá contraindo mais doenças, ficava estressado, né? Sim. O que tu falou é real. Tem cara que chega numa UPA às 5 da tarde e sai de lá só às 10 da manhã do outro dia. Olha o nível de estresse que fica essa pessoa. Então as pessoas diziam o que eu fazer, e chegava na hora, não dava. Não andava. Conversei com o secretário, com o prefeito, não dava. Então a gente deu jeito, né?
foi nas unidades básicas de saúde, assim como a escola de tempo integral. Teve um período que o PDT, que eu estava na época, chegou a ter em torno de 14 membros na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e não conseguiu implementar a escola no tempo integral. Né? Depois a Juliana Brizola foi da Câmara lá também, não conseguiu implementar. E aí nós protocolamos o projeto e fomos atrás. Né? Mesma história, assinatura, isso e aquilo. Gritaria e vamos embora. Gritaria e vamos abrir, tem que dar educação e tem que dar educação. O maior patrimônio que a gente pode deixar para os nossos filhos e que um Estado pode deixar para o seu povo é a educação. Não tem nada vai nos libertar que não seja a educação. Ela te dá, de fato, o livre-arbítrio. Sim. Né? De tu saber que se aquilo que estão te dizendo, aquilo que estão te falando é real, né? Não é algo que é extraterrestre, né? Que é algo do mundo real, né? Então, nós conseguimos aprovar. Hoje tem 4.000 alunos já na escola em tempo integral em Porto Alegre. O ano que vem nós teremos 7.000 alunos na escola em tempo integral em Porto Alegre. O tempo integral é aquela bandeira que... Vamos lá, hoje tu tá no Solidariedade. Solidariedade. Tu era do PDT, mas mesmo assim tu continua defendendo essas... Continuo porque é uma bandeira do nosso partido. Né? Nós somos uma parte do nosso partido, é oriunda do PDT, do PTB. Então, tem essa história de trabalhismo, né? No nosso... O velho PDT, né? O velho PDT de guerra, velho PTB. Então, né, nós temos essa história de defender a indústria nacional, de defender a geração de emprego, né, de defender os pequenos empreendedores, que são os maiores geradores de emprego, e as facilidades. Eu discuto muito assim, no movimento da onde eu vim, né, no sindical, que a gente fica muito preso assim, né, na questão do salário, das condições de trabalho do cara dentro de uma empresa, né, de uma indústria, na construção civil, do comércio, mas tu não olha quando o cara vai embora para casa. Muitas vezes esse cara na empresa ele tem o ticket de refeição, tem o refeitório, tem plano de saúde e a família dele não tem. Muitas vezes o filho fica em casa, a mulher sem ter nem o que comer e o cara está comendo na empresa. Então tu tem que tratar a questão do mundo do trabalho, mas tem que tratar a vida dele, a família dele. Né? E tu tendo uma escola em tempo integral, tendo um posto de saúde funcionando, tendo creche funcionando, farmácia, né? Que foi outra lei nossa aí, que as farmácias fechavam, as distritais fechavam ali em torno de 18 horas. Hoje elas estão abertas até às 23 horas, uma lei nossa, de nossa autoria. A Secretaria da Saúde está fazendo um convênio com as redes de farmácia privada para atender 24 horas, fim de semana e feriado. Né? O cara apresenta a receita lá, pega os medicamentos. Então, tem evoluído nessas coisas. E a política ela é para isso, né? Ela não é para atrapalhar a nossa vida, ela é para facilitar a nossa vida, abrir portas na nossa vida. Pois é, eu estou vendo que tu é um defensor do que o Estado trabalhe... que o Estado trabalhe muito para a população, né? É escola em tempo integral, é creche, é posto de saúde, farmácia. Também tem as creches que tu também está... As creches funcionárias... Tu tá brigando para isso também? Bastante, que as creches funcionem até às 11 horas da noite, né? Porque tem gente que trabalha no comércio, tem gente que trabalha... Essas dores vêm dos sindicatos. Das pessoas. Tu ouve, né, cara? Além de ouvir, tu via também trabalhando na força sindical, né? Tu vê essa necessidade, né? Uma pessoa que trabalha no comércio, num restaurante, num bar, num hotel, trabalha na área da saúde, trabalha no sistema de transporte, as pessoas precisam, né, ter um lugar para deixar o seu filho, porque muitas empresas, quando tu diz que tem um filho, 2, 3 filhos, o cara, pois é, essa vaga que eu tenho é até às 10 da noite. Né? Quem trabalha em shopping, por exemplo, sai às 11, porque até arrumar as partilheiras, fechar a loja, sai lá às 11 horas da noite. Então, tu precisa ter esse acolhimento, esse é o papel do Estado, é acolher as pessoas, né? Que a gente paga e paga muito para isso. Uma pessoa que ganha R$ 1.900, aí paga 7,5 de imposto de renda, paga mais 9 de previdência. Então, só aí ela deixa 15,5 do seu salário, do seu ganho. Do seu trabalho. Do seu trabalho, ela deixa para o governo. Então, tem que ter essa contrapartida, né? O governo tem que dar esse mínimo, porque isso é o mínimo que nós estamos falando, né? Isso é o mínimo. As pessoas brigam comigo, que eu chego num lugar e digo, estamos aqui na vila. Os caras, isso aqui é comunidade. Não, é vila. Comunidade, não, comunidade tu tem saúde plena, tem posto de saúde,
Em comunidade, tu tem um campinho de futebol, tu tem uma pracinha, tem uma creche, né? Tu tem um sistema de transporte legal. Isso é uma comunidade. Fora disso, a gente mora na vila, nem asfalto tem, cara. Né? Como é que é uma comunidade? Comunidade que as pessoas comungam. Agora, não porque tem as estruturas de transformar aquilo numa comunidade. Né? Então, é verdade, faz sentido. E esse é o papel da política, né? Tu tem... Pô, tu chega... Vou dar um exemplo de onde tu mora, na Coab. Onde é que as pessoas se divertem ali? Tu vai lá, os guris estão jogando bola no meio da rua, disputando com os carros, com os ônibus, não tem uma pracinha legal, não tem um campinho de futebol, né? Os caras, fim de semana, querem... vamos queimar uma carne, queima na calçada, porque não tem um parquezinho que tu possa ter uma churrasqueira, botar uma churrasqueira, fazer, tomar ali uma cervejinha. Um gelinho. Não, gelinho, não tem, né, cara? Tu fica ali... Então, quer dizer, isso as pessoas convivem em comunidade, congregam, mas a estrutura não é de comunidade. A estrutura continua sendo precária e arcaica. Vou te dar um exemplo. Eu nasci no Morro da Cruz ali. Cara, esse ano eu fiz uma loucura no Morro da Cruz. O que tu fez? Eu não sou responsável pela loucura. Não, olha só. Cara. A minha vontade foi sempre acompanhar a procissão. A procissão. Aí o Melo pegou e disse, Diego, vamos lá, não sei o quê. E o Gunter também, né? Sim. Vamos. Tu tá louco. Meu Deus. Tu tá doido. Eu subi. Eu me criei vendo aquela procissão. Eu subi ali, todo o Morro da Cruz. Aí eu entrei numa live no 24 horas e falei assim, gente, só preciso de uma água. Eu não sabia que era assim, tava quente, né? Aí quando eu cheguei lá, tava o Melo lá em cima, todo mundo bem sequinho. Digo, não. Vocês não largaram e pegaram o carro. Não, eu fui, quando era guri, aquilo ali era tudo chão batido, cara. Nós fazia a pé atrás, querendo dar chute no... Jesus, vai, anda, Jesus. Vamos. Mas, cara, eu nasci lá no Morro da Cruz e tive que sair dali de cima para estudar no asfalto, que a gente dizia. Então, eu fui estudar no Padre Rambo, né? Fui estudar fora da... E isso se passou 50 anos e continua não tendo uma escola de segundo grau no Morro da Cruz. Que isso, gente? Nós estamos com abaixo-assinado lá na comunidade. Pegando a assinatura, que foi o que o governo nos exigiu, né? Tem que ter a demanda. Tem que ter a demanda, então tá. Toma então demanda. Vamos assinar, tá aqui a demanda. Né? E tem uma escola lá que pode abrir, né, no sistema de segundo grau. Então, comunidade é isso, né, cara? Tu não precisa... Tem umas 50 mil pessoas no Morro da Cruz. Lá é muito grande. Grande. Que pega Cruz, Coreia, abrange tudo ali, Morro da Polícia. Imagina, sem uma escola de segundo grau ali. Sem uma escola de segundo grau. Então, o negócio é trash. Então, como é que tu vai dizer que o cara mora numa comunidade se nem o básico do básico ele tem? Eu morei ali no tempo que o ônibus parava lá embaixo, perto da igreja, lá do Murialdo, lá, e o cara subia a pé, porque não tinha ônibus. Fazia a procissão todo dia. Fazia a procissão todo dia. Todo dia, eu lembro. No SP2. E janta, e me diz uma coisa, tu também, tu agora, nos últimos tempos, tu defende muito a bandeira do aspecto autista, né? É uma paixão, assim, que eu criei, né, Diego? Eu estava dando uma entrevista, nós criamos o partido em 2013, do Solidariedade, e no partido nós somos o único partido do Brasil que tem a secretaria com pessoas com deficiência. Porque as pessoas nascem com a deficiência e uma parcela grande das pessoas, ela contrai a deficiência. Em acidente de trabalho, acidente de percurso, em casa, a pessoa escorrega, né, quebra uma vértebra, contrai a deficiência, acidente de carro, moto, muito acidente de moto, tu contrai a deficiência. Então, nós sempre defendemos que tem que ter políticas de reabilitação para que essa pessoa ativa volte para o mercado de trabalho. Né? Não precisa ser na sua função, mas volte para o mercado de trabalho. E empregar, não adianta tu ter na lei lá que 10% dos trabalhadores da empresa tem que ser pessoas com deficiência e a empresa não está preparada para receber esse deficiente. Não tem um banheiro adequado, não tem um setor adequado. Tu não pode, a gente costuma brincar, tem uma brincadeira de mau gosto, mas a gente costuma brincar. Não, vou botar um deficiente, vou botar um deficiente auditivo no serviço de atendimento ao consumidor. Pô, é sacanagem. Então tem que preparar isso. E eu estava falando isso numa rádio, quando eu desci, uma mãe chegou para mim e disse, eu vi a tua entrevista e eu vim te fazer uma pergunta aqui, eu queria saber a tua opinião. Eu digo, não, pois não, o que vocês fazem para o autismo? Eu digo, o autismo está enquadrado dentro da questão das pessoas com deficiência. Ela, não, acho que vocês estão errados, porque eu vou matar o meu filho. Eu digo, o que é isso, minha senhora? E ela, eu vou matar meu filho. Eu digo, mas o que? O seu filho se desviou, bate na senhora, o que é? Não, meu filho é maravilhoso. É uma criança incrível, assim, uma criança...
mas eu estou com câncer e ninguém vai cuidar do meu filho. É só eu e ele. Eu vou tirar a vida dele porque eu não quero ver ele sofrer, não quero ver. E para quem é pai, cara, isso é algo absurdo, entendeu? Não pesa, né? Não, pai, uma mãe dizer que vai tirar a vida do filho, a tua cabeça, minha cabeça, sei lá, né, cara? Eu digo, como é que ela vai fazer isso? Eu já estava preocupado, como é que ela ia fazer, entendeu? Vai sufocar, vai dar um tiro, vai afogar, como é que ela vai fazer isso, né, cara? E aquilo me deu um desespero, e ela, o que tu acha disso? Eu digo, o que eu vou dizer para a senhora? Eu acho que isso é um gesto de amor incrível, né? Uma mãe não querer que seu filho sofra sabendo que está com seus dias contados. E, cara, aquilo ali me destruiu, assim, até hoje eu sinto aquela dor, essa dor, né? Graças a Deus, essa mãe não precisou, ela tirou um seio, ficou, né? O menino tá lá, ela tá vivo, o menino tá vivo. Mas quantas mães... Não foi um trem vindo nessa direção. Não, foi um desgovernado. Mas, e aí eu comecei a questionar isso, né? Quantas mães deitam de noite pensando se amanhã, não precisa estar com doença nenhuma, para morrer basta estar vivo, já disse. Amanhã eu vou estar vivo para cuidar do meu filho. Isso é um trauma com uma mãe que tem um filho autista, e muitas vezes elas procuram ter um outro filho para cuidar desse filho. E aí eu entrei de cabeça no negócio, virou uma paixão, que nem a minha filha, né? Virou uma paixão para mim, que nem meus filhos, virou uma paixão. Eu entrei de cabeça no negócio e vi que nós tinha que ter um lugar que acolhesse essa mãe, principalmente a mãe. Normalmente, né, Janta, vamos lá, as pessoas advogam por causa própria, né? Sim. Tipo, se tu tivesse um filho autista, tá, né? Sim. Não, tu compactou da dor do outro. É uma dor muito grande, né, cara? Que virou para mim, assim, ó, eu posso te dizer que no início eu era um Dom Quixote na política falando de autismo, né? E eu fui para cima, e aí quando eu comecei a exigir as políticas públicas, o governo disse, não, mas nós não sabemos quantos autistas é. Eu digo, a gente não sabe. Então, eu entrei com uma lei criando o censo do autista. Aí me chamaram que eu queria ser deputado, que eu era louco. Oportunista. Como é que vai fazer um censo? Eu digo, olha, vocês são... Né, tudo uns babaca, porque tu pega os dados da saúde, tu pega os dados da educação e da assistência, junta tudo, tu vai te dar um número. Não vai te dar um número exato, nada vai te dar um número exato. Mas tu vai ter uma noção de quantos autistas... Aproximado de quantos autistas criança, quantos autistas adolescente, adulto tu tem, e desenvolver as políticas, né? E aí comecei a brigar. Fiz uma lei que dá prioridade ao autista em atendimento, né? Fiz a lei que cria o polar, né, que identifica o autista, que as mães usavam uma camiseta preta. Desculpa, meu filho é autista. Pô, isso aí é degradante, né? Sim. Uma mãe pedir desculpa porque o filho teve uma crise dentro do supermercado, teve uma crise no shopping, né? Então, pô, isso aí então hoje usam, né, esse colar, né? Fiz a lei que cria o Centro de Diagnóstico e Referência do Autista. E vim brigando para que isso acontecesse. Hoje nós temos emenda impositivos em vereadores. Eu botei 3.800.000 de emenda para criar esse centro, que vai inaugurar até o final do ano na Bento Gonçalves, lá da Igreja de São Jorge. Vamos estar lá, hein? Vamos lá estar cobrindo. Vamos estar lá, porque o negócio lá tá muito legal, vai atender as mães, que é o principal objetivo, vai atender as crianças, né, com as terapias, vai funcionar em conjunto com as escolas, vai funcionar em conjunto com os centros com as UBS, e principalmente, né, ele vai ter, isso aí foi uma conquista que nós tivemos com o Melo, com o prefeito Melo, ele vai ter como retaguarda uma rede hospitalar, que vai permitir que a mãe faça os exames, que faça toda a necessidade que tem. Então, a gente vem trabalhando para ajudar as pessoas. Ontem mesmo nós aprovamos um projeto na Câmara que é o auxílio aluguel social. O auxílio moradia, um dos dois. E lá nós embotamos uma emenda que a prioridade nesse benefício é a mãe com filho autista e as pessoas com deficiência. Sim, porque daí tu dá um pouco de dignidade para as pessoas, né? Essa mãe, tem mãe, para as pessoas que estão nos ouvindo, entender, nos assistindo, tem mãe que ela não consegue nem no banheiro sozinha. Nem no banheiro sozinha, né? Essa mãe não consegue passar um batom. Aí tu fala da novela, ela não acompanha, né? Ela tem um momento de descanso dela quando a criança dorme, né? E nesse momento ela está perguntando se amanhã ela vai estar viva.
né? Nesse momento ela está limpando a casa, nesse momento ela está preparando a comida para outro dia, e tem criança que nem dormir dorme, né? Tem criança que fica, agora começaram a me chamar de maconheiro, porque eu sou defensor do canabidiol. Que tem exemplos concretos na vida de mães, né, cara? Tem uma menina aí de Canoas que a guria tinha mais de 30 ataques epiléticos por dia e usava capacete. Hoje, esquece, não tem mais, né? A mãe ganhou o direito na justiça de fazer o óleo, de produzir o óleo, né? A guria está bem. Tem um outro menino aí que nós tivemos contato semana passada, o Benjamin, que o menino não dormia, dormia 20 minutos. Hoje ele está dormindo, usando o óleo também. A mãe ganhou na justiça o direito de usar esse óleo, né? Então, tem ajudado as crianças com autista, como tem ajudado as pessoas com esquizofrenia, com esclerose, né? Então, estamos procurando cercar a família autista para que essa criança tenha sua autonomia. Eu aprovei uma lei faz uns 30 dias, mais ou menos, que cria a casa do adulto autista. O Estado, nós cuidamos de todo mundo, né? Cuidamos de todo mundo. Sim. Nós cuidamos de assassino, nós cuidamos de estuprador, né? De todo mundo. O Estado cuida, né? Não consegue cuidar de uma criança autista, pelo amor de Deus, né? Não consegue cuidar de uma mãe. Esse é o papel do Estado, né? O papel do Estado é esse, não é ser empreendedor. O papel do Estado não. O papel do Estado é cuidar do básico para que a pessoa tenha uma dignidade e uma vida humana. Eu tenho uma amiga minha que é Elcia, o nome dela, amigona minha. Ela trabalha com crianças autistas, só que, claro, de pessoas de alta renda, né? Sim. Então, ela tem toda a estrutura e tal. E ela, imagina, alta renda. Então, imagina, ela fala que a grande dificuldade das mães é que o pai salta fora, né? Vamos buscar cigarro, eu costumo dizer. Nem fumo. E isso com pessoas que têm estrutura. Tudo. Estrutura. Agora, tu imagina aquela mãe que tá lá no meio da Bonja, lá no meio da Vila Nova, lá da Restinga, né? Como que ela se vê desamparada, Desamparada, né? E outra coisa, se o autista é um autista severo, essa mãe tem que parar de trabalhar. Né? É o Todd, né? É o Todd. Tem que parar de trabalhar. E aí ela vive com auxílio de 800 pila do governo, cara. E se precisa de fralda, já foi todo auxílio. Precisa comer, precisa de medicamento. Aluguel. Né? Aluguel, né? E o tio foi buscar cigarro, já volto, né? Tem pai que costuma dizer, não, esse problema não é meu, esse problema é teu. Eu sou normal, entendeu? Que isso, cara? O filho é dele, cara. Sabe? O filho é dele. Então, essa mãe, ela fica com uma carga muito grande, né? Essa mãe, ela fica refém, né? Refém, nossa, da sociedade, né? Dependendo de ajuda de vizinhos, né? Dependendo de vaquinha para ter as coisas. E às vezes vai dar uma volta e o filho tem uma crise aí, tem uma sabe? Crise, não consegue trabalhar, entendeu? Porque está no emprego, daqui a pouco liga da escola, o teu filho está incomodando. Pô, está incomodando. Né? Teve um surto, algo tirou ele do seu mundo. Sim. Né? E aí tem o romantismo, todo mundo, o Messi é autista, o Jobs, esse aí do telefone é autista, esse outro tio rico aí, dos computadores aí, como é que é o nome dele? O Bill Gates. Bill Gates é autista, o Einstein é autista. Não, mas e aí? Cara, né? Tem um monte de artista, um monte de jogador, um monte de pessoas com posse que é autista, mas tiveram as terapias, né? Porque se uma criança, o autismo não tem cura, mas tu tem as terapias adequadas, o autista, principalmente precoce ainda... Ele dá uma diminuída, né? Dá uma diminuída, ele dá uma estabilizada, ele pode vir a falar, ele pode vir a ter a sua autonomia, que é o que uma mãe procura. Uma mãe sai de casa, ela quer deixar lá a comidinha no micro-ondas, vai lá e liga, né? Essa mãe, ela sai de casa, ele vai lá, vai no banheiro, consegue ir no banheiro sozinho, né? Consegue escovar os dentes, consegue ligar a televisão, o mínimo, nós estamos falando de coisas mínimas, de uma criança que tu olha a coisa mais linda do mundo. Que criança bonitinha, né? Mas o cérebro dela é azul, ela está no seu mundo. E essa mãe precisa ter um pouco de um tratamento para autismo. Hoje ele está em média de R$25 mil, cara. Qual é a mãe que vai poder um dos grandes nomes da TV brasileira tem o filho autista que é o Mion, né? Que ele tem o Romeu. E a gente acompanha o dia a dia do Romeu, assim, da rede social, principalmente, porque ele faz questão de mostrar também, né?
Isso a gente está falando de uma pessoa que tem poder aquisitivo. Tem poder aquisitivo, né? E tem, se tu pegar hoje em dia, aí nós vamos ver, né, que era uma questão do autismo, era uma questão que era um tabu. Né? Há 15 anos atrás, cada 100 crianças que nascia, uma tinha autismo. Isso são dados, não é dados meus, não é dados... É grande, né? Não, mas agora a expectativa é que daqui a 2 anos, cada 30 crianças que nasça, uma tem autismo. E ninguém sabe de onde vem. Diz que primeiro foi a mãe do útero vazio. A mãe rejeitava a criança nasceu assim. A lenda, pô, né? A lenda. Não, e ferrando as mães de novo. A lenda. Aí depois, não, é a comida. Aí as mães começaram a ter filhos gêmeos, que se alimentavam da mesma mãe. Um era autista e o outro não. Né? Então, era a alimentação. Não é... daqui a pouco... Teve o do gato também, não teve? Tudo tem uma história. Só que os estudos mostram, né, que é uma questão intelecto, é o cérebro mesmo, tanto que chama o autista de azul, porque uma parte do cérebro é azul. Né? Essa é a questão. O mundo espiritual, os espíritas, né, Nossa a crença espírita, né, ela diz que são seres altamente evoluídos que vieram para nós aprendermos. Né? Os espíritas dizem que o Covid vem para nós aprender a conviver em família, aprender a conviver mais próximos, né? A gente não aprendeu quase nada. Então, vem um autista, vamos ter essa... Se é verdade, se não é verdade, mas vamos olhar uma mãe com outros olhos. Né? Vamos olhar uma mãe com outros olhos, essa mãe que está ali no olhar dela pedindo ajuda. Aquela criança é um filho especial, aquela criança pode vir a ser, se tiver as terapias, um Bill Gates, ela pode vir a ser, se tiver as terapias, um Messi, porque essas pessoas tiveram acesso às terapias. Sim. Né? Tiveram acesso. Então, ela pode, porque são altamente inteligentes. Tu pega autistas do tamanho, quebra-cabeça do tamanho dessa mesa, eles montam em questão de estalar os dedos, coisa que eu ia ficar uns 10 anos montando. Eles montam questão... Eu não consigo montar aquele de 2 a 3 anos. Eu não monto nenhuma. Eles pegam aquele escupo que eu tenho vontade de atirar na parede. O mágico, aquele... Eles... Tá pronto. Sabe? São altamente inteligentes. Mas isso é um romantismo. Claro. Mas tu tem que... A realidade também. A realidade, né? Essa criança o dia a dia. Essa criança precisa comer, essa criança precisa ter uma escola que acolha ele, que ele não sofra bullying, por ser tão inteligente, que ele não sofra bullying, né? Ele precisa ter acesso às terapias, ele precisa se comunicar, ele precisa ter a motricidade, ele precisa de uma série de coisas. E eu acho que isso nós temos que fazer, e o Centro de Diagnóstico e Referência vai fazer isso. Porque tu tem que ter o diagnóstico. Ele só vai poder entrar nas terapias, só vai poder ter acesso à porta da saúde se ele tiver o diagnóstico. Então, como é que tu vai criar um centro de referência se tu não tem um diagnóstico? Então, ele é um centro de diagnóstico e referência com as terapias, né, incluída. Vai funcionar ali na Bento Gonçalves, do lado da Igreja de São Jorge, e nós vamos ter um outro aqui na Sertório. Já vimos a escola, já está em fase de limpeza, já está em fase de preparar, que nem um outro, né, que vai funcionar de 12 a 24 anos. Já pro adolescente adulto. Adulto, então vai ter outras atividades, além da saúde e da educação. Vai ter cultura, vai ter esporte, vai ter oficinas, né? Porque eles são altamente capazes, né? Tanto que tem empresas que, na questão de logística e estoque, usam autistas, né? Dizem que o Exército de Israel já tem um setor de vigilância que é feito por autistas, porque eles são focados, eles têm o hiperfoco. Né? Hiperfoco, né? Eles focam naquilo e acabou. Então, tem essas possibilidades, né? Hoje, tu chega em lugares, tu vê médico que é autista, tu vê engenheiro que é autista, tu vê fonoaudiólogo que é autista, tu vê político que é autista, tu vê uma série de pessoas, né, que tinham hiperatividade, que tinham não sei o que tu vai ver, está dentro do espectro do autismo. Mas essas pessoas ou tem o autismo bem leve, né, que não atrapalha o seu desenvolvimento, ou essas pessoas tiveram acesso às terapias, que é o que nós queremos que essas mães tenham. Janta, cara, que bate-papo incrível. Foi muito bom, cara. Estou à disposição. E quando quiser voltar aí, porque a gente tem bastante tempo. Tem um monte de coisa para falar, né? Um monte de coisa. E tu tá aberto aqui, Janta. Obrigadão. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Eu não conhecia teu trabalho. Eu só te lembrava do Janta por causa do bonecão. Mas, ó, pegou. O bonecão pegou. E eu quero te agradecer por esse papo incrível aqui e espero que tu volte. Volto sim, pode ficar tranquilo. Então vamos, o Portal 24 Horas tá aberto pra ti. Obrigadão. Tá bom, meu irmão? Valeu. Então vamos junto, então. Um abraço. Então, gente, ó,
Vamos continuar nossos bate-papos aqui. Cláudio Janta, hoje foi incrível essa conversa. E pode continuar com o próximo aí, galera. Valeu!